Salve, salve, rapaziada, beleza? Pessoal, vamos aqui com mais um vídeo que eu trouxe pra vocês. Acabei de separar esse corte aí do canal ESPN e bora repercutir ele. Mas antes, já se inscreve no canal, o canal aqui é novo, rapaziada. Então se inscreve, ativa o sininho de notificações, também deixa o like. E agora, bora pro vídeo. Uma história linda. Igor Jesus com a camisa do Botafogo e ontem mais uma vitória. Amigo Johnny. Vai deixar saudades o Kamehameha do Igor Jesus pra torcida, hein? Sem dúvidas. E assim, né, a gente vai vendo o resta do ataque do ano passado, né? Ficou só o Savarino mesmo, né? Você pensar em Almada, Luiz Henrique, mas Igor Jesus. Estão chegando. Reposições. A questão é que nem sempre as reposições conseguem atingir um bom futebol rapidamente, como foi Luiz Henrique e Almada, né? Existe, a gente sabe, Igor né? Jesus chegou, já chegou. Igor Jesus também, exatamente. Então, mais um trabalho para esse Renato Paiva, que faz agora o trabalho que esperávamos do Botafogo em 2025. Ontem, mais uma vitória que consolida o Botafogo subindo na tabela e o Ceará estacionando, né, gente? O Ceará começou muito bem. Terceira vitória seguida do Fogão. Terceira vitória seguida. E o Ceará que vinha bem, o Léo Condé faz um bom trabalho também. Só que pegar o Botafogo no Engenhão, agora azeitado, se preparando para o Supremo Mundial, sempre vai ser uma tarefa muito difícil. O Botafogo dominou completamente o primeiro tempo, conseguiu abrir o placar. E com um cara que agora vai ter provavelmente mais oportunidades, Mastriani, né, que foi um reforço para essa temporada. E o jogo em si foi sem muitos sustos para o Botafogo, apesar do Ceará conseguir. O sustinho no final ocorreu, é verdade, né? Após o Pedro Raul fazer o segundo gol na partida e deixar o placar em 3-2. Mas era esperado, né? Era uma vitória esperada, o Ceará não conseguiu aprontar. E fica aí esse sabor agridoce pro torcedor de se despedir do Igor Jesus. Mas ainda existe a chance dele fazer mais história no Fogão no Mundial, né? Agridoce ou amargo? Acho que um pouquinho... Agridoce ainda porque tem um Mundial. Se não tivesse, era amargo de, putz, mais um indo embora, não acredito. Mas ainda tem um Mundial pra ele tentar fazer bonito. Eu acho que assim, o torcedor, pelo menos, ele fica com a sensação de que, ok, vai embora. Eu acho que... Imagino que a essa altura o torcedor já esteja um pouco mais acostumado com a ideia de que vai ser assim. Sim. O Botafogo traz jogadores que aparecem ali, que se destacam ali e que depois vão ser negociados, né? Como foi o Luiz Henrique, como seguiu adiante, não exatamente negociado, mas seguiu adiante o Almada. Agora está vindo aí o Montoro, que a gente falou ontem, né? Menino de 18 anos também. Você sabe que em algum momento ele vai aparecer, imagina que ele vai brilhar no Botafogo e depois vai embora, não vai ficar muito tempo. Adrielson que foi, voltou. Jefinho que foi, voltou. O próprio Lucas Perry, o goleiro. Mas assim, pensando especificamente na posição do centroavante, né, do Igor Jesus, que está indo embora ontem, o Botafogo, né, já está, não anunciou oficialmente, mas quando sai no Fabrício Romano é que a Here we go. Então tem dois jogadores chegando para essa função, né? O Joaquim Correia, que estava na Inter de Milão, argentino, estava sendo muito cotado lá na Argentina, em clubes como o próprio River Plate. Sim. Né? E o Arthur Cabral, brasileiro, ex-Ceará, ex-Palmeiras, que está no Benfica, passagem por Fiorentina. E que também está vindo. Então, são dois centroavantes que estão chegando aí. À altura, né, Eugênio? Os dois. Seriam reposições à altura. Vivendo grandes momentos no futebol europeu, é verdade. Sim. Mas que são jogadores de nível internacional e que chegam num outro momento de carreira, né? Esses dificilmente são jogadores que voltarão para a Europa. Sim. E esse é um ponto para mim importante, Eugênio. Porque... eu entendo e concordo quando você fala do Montoro, 18 anos, chega pra ter mercado na Europa. A mesma coisa do Igor Jesus, o Almada, o Luiz Henrique. Juan Cruz. Faz parte dentro do... Mas assim, para um clube que quer se manter sempre no mais alto nível, e o Botafogo tem condições, não só esportivas, mas financeiras, tanto que a gente tá falando, olha desse nível de contratação, eu não acho que é legal você estar trocando o time a toda hora, o time inteiro. Lógico que ano passado deu certo, teve o encaixe que vocês falaram, perfeito. Só que não dá para tornar isso uma regra. Você olha o sucesso, por exemplo, do Palmeiras nos últimos anos, passa muito pela continuidade do time. Foi mudando. Se você olhar agora o time em relação à primeira versão do time do Abel, totalmente diferente. Mas essa mudança foi gradativa. A base, no geral, ia sendo mantida. E nesse ano que teve uma mudança um pouco mais drástica pela necessidade de contratação, o sarrafo colocaram mais para cima com o nível do Botafogo e do Flamengo. Mas você ficar, de repente, mudando, que nem o Johnny lembrou, só sobrou o Savarino. Você fazer isso todo ano, a cada temporada. Maluco, o torcedor não aguenta, não. Então, acho muito legal isso que você pontuou, Eugênio, porque você está falando de ótimas contratações,
o Joaquim Correia, do Arthur Cabral, mas aí são jogadores, acho que você tem perspectiva, opa, eu consigo me planejar a médio prazo com esses caras. E não, é um aninho e vai embora. Então acho que alguns isso é um bom jogadores vão ponto. chegar com essa característica. E faz parte. Mas eu acho que o caminho do Botafogo vai ser esse, de perder seus destaques pontualmente a cada semestre ou a cada temporada, e o clube vai ter que se equilibrar em cima disso, porque é a realidade da SAF da forma como essa do Botafogo foi montada. Ela vai ser uma transição, né, uma passagem de alguns jogadores. E aí o torcedor, imagino que alguns já tenham entendido isso, já tenham aceito isso melhor. Difícil pro técnico. E ir trocando. No caso do Botafogo, mudou o técnico porque ele quis ir embora o Arthur Jorge, né? Sim. Mas talvez até ele já sabia disso tudo que ia acontecer e pensou, vou ter que refazer o time, então não quero ficar. Mas vai ser uma eterna Talvez. reconstrução. Capaz. Tem Mas alguma base que fica. É difícil, independentemente de quem seja o técnico, no momento é o Paiva, sempre tem que ficar refazendo o time, né? Exato. Mas é o que deve continuar acontecendo, que já tem acontecido e deve continuar acontecendo. Então é um trabalho mais difícil mesmo do que você montar uma base que fica com mais longevidade, mas é a realidade também de você conseguir aproveitar alguns jogadores que teoricamente não passariam pelo Botafogo. É o caso do Almada, por exemplo. Não era a rota de carreira dele passar 6 meses no futebol brasileiro. Esse é o Ele lado passou, bom, né, foi Gêmeo? brilhante, deixou uma história bonita, mas é aquela história, tipo Cinderela, né? Sim. Deu meia-noite, vai embora e segue a vida. Vieram outros grandes jogadores, o Vitinho, o Alex Telles, não é? Jogadores muito bons que chegaram. E só antes de você continuar, a gente tem uma tela com números desses 3 jogadores que estão indo embora para o Nottingham Forest. É isso, né? É isso mesmo. Jair, O Jair, 6 meses no Botafogo. Jair foi olha o Jair. sonho de verão. Fevereiro ele foi anunciado. Nem 6 Março, meses. abril, maio. 3 meses. Mal jogou. E ele começou a ter uma boa 18 atuação jogos. pelo Botafogo agora, né? Tá começando a se ambientar, se entrosar. Sim, total. Né? Porque 3 meses é muito pouco num clube. O Cuiabano chegou em abril de 2024, então ficou um ano. Esse Um ano vai e um fazer mês. uma falta também, Abel. Tá jogando bola Tá também. jogando bola. Começando a se encontrar numa Pai posição achou uma diferente, posição né? pra ele. E o Igor Jesus, julho de 2024. Nem um ano também. Olha aí. 11 meses. Mas o suficiente para fazer uma grande história. Diga, André. E eu entendo perfeitamente ser do Santos. É claro que o Botafogo ali vinha uma oportunidade de mercado no futuro. E acho que tá tudo bem pensar dessa forma. Foi e também rápida, né? Foi bem mais rápido do que se imaginava. E você ter jogadores que não fazem parte da realidade do futebol brasileiro, como o Eugênio lembrou de Almada, do próprio Luiz Henrique... Eu acho que faz parte e eu não vejo problema. Pelo contrário, dá um acréscimo de talento ainda que seja temporário. É melhor você ter 6 meses de Almada do que não contar com um jogador desse. A questão para mim é quando você tem muitos jogadores dentro do mesmo setor ou o time inteiro assim. E no caso do Botafogo, acho que é mais no setor ofensivo, porque se você olhar o mercado feito na defesa, Bastos, acho que é um jogador que chega, Sim. que chegou para... não joga, né? Infelizmente por lesão. O Barbosa também não é jogador pensando em revenda. O próprio Alex Telles, jogador de carreira na Europa, mas no momento da carreira que muito mais para se estabelecer aqui no futebol brasileiro. O problema é que no ataque tinha muita gente com potencial de venda. E aí você reformulou o ataque inteiro. Eu acho que é legal você ter essas duas questões, de jogador, pensando até no modelo da SAF. E vamos falar muito com as prováveis escalações, com as falas do professor Carlo Ancelotti e muito mais daqui a pouco no nosso Futebol 360. É isso aí, nação botafoguense. Vamos aqui com mais informações do Botafogo e vamos falar um pouquinho a respeito do mercado da bola, que o nosso Botafogo está atrás de outro jogador aí. E vamos com a notícia do GE. O Botafogo negocia a contratação do atacante Inestrosa, rapaziada. Acho que é assim a pronúncia. É do Atlético Nacional. O colombiano aí que foi destaque, jogou muito bem no jogo contra o Inter. E por isso o nosso Botafogo manifestou interesse. A possível chegada de Marino Inestrosa ao Botafogo é uma movimentação interessante, especialmente pensando em profundidade de elenco para a Copa do Mundo de Clubes. Não se trata de um camisa 9 clássico, mas sim de um atacante versátil de boa mobilidade e leitura de espaços, que tem se destacado no Atlético Nacional justamente por sua capacidade de quebrar linhas com dribles curtos e passes em profundidade.
Na Libertadores mostrou personalidade jogando contra adversários de peso, e isso pesa a favor numa competição como o Mundial. O ponto de atenção é o custo-benefício. O Atlético Nacional pede 10 milhões de euros, o que exige cautela, pessoal. Inestrosa ainda é um jogador em ascensão com números promissores, 8 gols e 8 assistências em 2 temporadas, mas não é uma estrela consolidada, pessoal. Se o Botafogo conseguir negociar por um valor mais razoável, pode sim estar fazendo uma aposta estratégica, principalmente porque ele pode encaixar bem no estilo do Botafogo aí, né? Pode ser também um reforço pontual, mas que agrega repertório ofensivo, principalmente pelos lados do campo. Vale observar com atenção. Então, pessoal, eu tô gostando dessa ideia aí, né, do Inestrosa aí no fogão. O moleque é liso, parte pra cima, tem personalidade e faz uma baita Libertadores no grupo, é cascudo ali contra o Bahia e Internacional também. E não pipocou, pessoal. E olha que nosso elenco precisa de jogadores assim, rápido, incisivo, que desafoga o ataque. Agora 10 milhões de euros aí já complica muito. Comenta aí, pessoal, o que vocês acharam do jogador, se vocês conhecem, se vocês viram alguma partida dele, coloca nos comentários e até o próximo vídeo.